Boa noite, eu sou o André William Regis e eu componho esse grupo responsável por apresentar essa problemática, de satisfação de restrições. A gente vai percorrer os fundamentos, aplicação em problemas específicos, algumas heurísticas, algoritmos, algumas heurísticas e outras otimizações. Mas quem vai começar é o Julian. Então, por favor. Boa noite. Estarei apresentando algumas definições iniciais importantes para entendimento do problema. Inicialmente, temos o conceito de variável, denotada por xi, cujo valor é denotado por vi. Um conjunto de possíveis valores de uma variável chamado de domínio, denotado por di, e o par de variável valor pertencente ao domínio é chamado de rótulo. Também temos a definição de restrição, sendo algo que limita os valores que mais variáveis podem assumir. E uma variável está envolvida em um número de restrições, esse número define o grau dessa variável, e o número de variáveis que uma restrição envolve define a aridade da restrição. Também temos a definição de instanciações, que são atribuições instantâneas de valores a um conjunto de variáveis, podendo ser total ou parcial. Total de todas as variáveis do problema, parcial de um subconjunto delas. Também temos instanciações consistentes ou inconsistentes. Consistentes se somente se satisfaz todas as restrições relacionadas às variáveis envolvidas. E inconsistente, que a instanciação não satisfaz pelo menos uma restrição. E também temos um conceito especial, que é o no good, uma instanciação parcial que não pode ser estendida para uma instanciação total consistente. A partir dessas definições aí, a gente já consegue uma definição informal do problema, onde a gente tem um conjunto de variáveis que vai receber... vão ser atribuídos, com um conjunto de valores específicos, vão ter um domínio. E essa atribuição tem que respeitar determinadas regras, limitações, ou melhor, restrições, Mas para além da definição informal, a gente pode continuar com a nossa formalidade aqui, onde esses problemas são sempre quádruplos, compostos de XDCR, onde X são as variáveis, D são os domínios das variáveis, onde se tiver N variáveis, a gente pode ter N domínios, vai ter N domínios, porque cada variável pode ter um domínio diferente um do outro. Não necessariamente, mas é possível na modelagem. E o C e o R são as constraints e as relações. As constraints são como se fossem filtros, são as condições. Toda constraint necessariamente precisa fazer referência a pelo menos uma variável, mas pode referenciar qualquer quantidade acima disso, pode referenciar inclusive todas as variáveis do problema. E as relações são as possibilidades a partir de uma determinada constraint. Então, toda constraint tem uma relação. Acho que fica mais fácil tentando apresentar uma representação das relações. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma constraint que relaciona a variável x1 e a variável x2, onde quando o valor da variável x1 for 2, o valor da variável x2 tem que ser 1. Quando o valor da variável x1 for 4, o valor da variável x2 tem que ser 2. E quando o valor da variável x1 for 6, o valor da variável x2 tem que ser 3. Então, é assim que fica representado essa relação. Isso aqui tudo é uma relação. O tamanho da tupla é a quantidade de variáveis referenciadas pela constraint.
E o tamanho, né, a quantidade máxima de possibilidades numa relação é o produto cartesiano dos domínios das variáveis referenciadas por aquela constraint. É um conceito um tanto denso, né? Mas enfim, é como é. Não necessariamente a gente precisa representar através de tuplas, a gente também pode representar através de funções ou predicados, né? Que é o caso aqui onde a variável x1 é descrita as possibilidades dela em função de outra variável, no caso a x2, ela tem que ser sempre o dobro dela. Bom, para definições conclusivas, quando chegamos a uma instanciação total e consistente, ou seja, que abrange todas as variáveis e satisfaz todas as restrições, temos uma solução do problema. E se o problema possui ao menos uma solução, ele é chamado de consistente. Podemos representar o problema de forma gráfica, por um grafo local, que estará associado a uma restrição, como temos no exemplo abaixo, a restrição C12, relacionando as variáveis x1 e x2, ou também podemos representar como um grafo global com todas as variáveis e todas as restrições, as variáveis sendo vértices e as restrições sendo as arestas. Além disso, também podemos representar de forma não gráfica, assim como as relações. Podemos representar o problema em extensão, como um conjunto de n tuplas autorizadas para restrições de aridade n, ou em tensão, em forma de equações ou predicados. Pois bem, agora vamos passar por alguns problemas específicos, clássicos e conhecidos na área. O primeiro dele vai ser o problema das n rainhas, onde a gente tem que posicionar n rainhas num tabuleiro de n por n. Aqui na imagem a gente tem um tabuleiro convencional de 8 por 8, então a gente tem que posicionar 8 rainhas. Só que as rainhas, elas não, elas têm que ser impossibilidades de poder se atacar, ou seja, não pode repetir duas rainhas numa mesma linha, numa mesma coluna ou numa mesma diagonal. Outro problema, também muito conhecido, é o mapeamento de cores, né? Onde dois territórios que façam fronteiras não podem ter a mesma cor. Esse aqui é um caso simples, mas ele começa a ficar um tanto complicado também, se não me engano, quando a gente começa a fazer fronteira de 4 cores diferentes para mais. Mas, enfim, só descrevendo os casos. Outro também, caso bem conhecido, é o da criptoaritmética, né? Onde basicamente essas letras aqui são incógnitas, né? Que podem representar valores. Então, de novo, as variáveis são as letras. As letras que não estão nos bits mais significativos, né? Nas posições mais significativas, podem representar valores de 0 a 9. E as que estão nas posições mais significativas só não podem representar o 0. Então, variáveis, domínio, a constraint pode ser inclusive ser isso aqui, né? Essa equação aqui. Existem várias formas de modelar o problema, mas enfim. E a possibilidade já seria a solução, né? A única possibilidade que respeita a única constraint já seria a solução. Outro problema também, então, é o de alocação de recursos não compartilhável, onde a gente tem uma quantidade de tarefas que precisa ser realizada através, né, utilizando de determinados recursos. Só que quando uma tarefa utiliza um determinado recurso, a tarefa é concluída, né, não precisa mais de intervenção, e o recurso ele é esgotado e não tem mais como ser utilizado para outra tarefa. A problemática aqui é justamente conseguir concluir todas as tarefas. Mas seguindo em frente. Bom, outro problema muito comum na área de grafos é o problema do caixeiro viajante, em que um homem vendendo algum produto
passa por todas as cidades de um conjunto e quer percorrer o caminho mais barato, mais curto, visitando apenas uma cidade apenas uma vez. Também temos o problema do cavalo de Euler, que consiste em mover o cavalo num tabuleiro de xadrez N por N, sem passar 2 vezes pela mesma casa. Temos o problema de Schur, que consiste em armazenar N bolinhas, numeradas de 1 até N, em M caixas. E existem restrições que definem condições que não podem ocorrer em relação a essas bolinhas. 2 bolinhas não podem ter valores uma o dobro da outra, e 3 bolinhas não podem, 2 delas, somarem o valor da terceira. Outro conceito importante, antes de entrarmos nos algoritmos em si, é a relação entre completude e eficiência. Completude entende-se por qualidade de solução e eficiência por complexidade temporal. Métodos completos garantem qualidade a custo de complexidade temporal. Eles sempre respondem se uma solução existe ou não. Por sua vez, métodos incompletos, eles são mais rápidos, mas eles podem simplesmente não concluir nada. No caso aqui, a gente vai apresentar só algoritmos completos, começando pelo backtracking, que apesar de já ter sido apresentado na disciplina anterior, né, de paradigmas, é importante para entender alguns algoritmos à frente que são derivados dele. Então, lembrando aqui um probleminha clássico, né, envolvendo o Sudoku. O Sudoku tem a restrição de que não se pode repetir o mesmo número numa linha e coluna, né? Então, supondo aqui que a gente tenha que, enfim, executar o backtracking, o que ele faria? Ele preencheria sequencialmente aqui, ele atribuiria os valores de 1 a 3, né, para cada variável, mas a partir do momento que ele identifica que já é inconsistente, né, a cada instanciação ele faz essa verificação e quando ele perceber que não é consistente, ele descarta aquele ramo aqui. Então pode perceber que a árvore de execução ela é incompleta, ele não vai até o final, ele não verifica todas as possibilidades. É daí que está a otimização dele. Então, por exemplo, aqui ele colocaria 1, aí aqui ele tentaria 1, não daria porque já tinha no A, aí ele tentaria 2, aí ele passaria para o C, aí ele tentaria 1, não tem porque já tem no A, o 2 porque já tem no B, e o 3 não dá porque já tem aqui nesta coluna. Aí ele descarta esse caminho, ele não segue adiante, ele volta e tenta outro valor em B. Ele tenta 3, ele percebe que não dá por aqui, e aí ele volta de novo para o A. Então ele tenta outro valor em A, que seria o 2, e segue fazendo até encontrar um caminho que chega até o final aqui, que seria essa trilha última aqui da direita. Pois bem, este é o backtracking e uma derivação dele é o loopback. Qual que é a diferença? A diferença é que o loopback prioriza as variáveis que já apresentarem consistência. Então, retomando ali o caso anterior, essa primeira parte aqui da árvore, ela é idêntica. Muda nesse segundo ramo aqui, porque antes, quando ele voltasse e trocasse o A aqui, ele fosse trocar o A, e ele tivesse que ir atrás de uma nova variável, ele não iria atrás do B. Ele iria atrás do C, porque o C que deu problema de maneira mais alinhada, né? E assim ele já veria que o C não tem uma solução possível nesse caminho aqui, e se isentaria de computar possibilidades para o B. Aí aqui no caso do lado ele só ia trocar a ordem do B e do C, né? E o resto seria igual, nesse exemplo. Pois bem, e outro algoritmo é o do look-ahead. O look-ahead também é uma diferença bem sutil. Ele restringe o domínio de variáveis futuras baseado nas instanciações que ele já fez, né?
Então, por exemplo, quando ele instancia o A com 1, ele se isenta de instanciar B, C, D e G com 1 também. Ele já sabe que não pode. Então, quando ele vai para o B, aqui logo em seguida, ele já começa pelo 2. E depois, quando ele vai para o C, ele já começa pelo 3. E tudo bem que ele ainda vai checar que não vai dar certo, ele vai voltar pro B, ele vai checar o B com 3, beleza? Mas isso dá uma boa enxugada em várias outras folhas, né? Então aqui para comparar, principalmente esse último ramo aqui é basicamente uma linha reta aqui, justamente que ele tira essa gordurinha. Mas chega de algoritmo, vamos para heurísticas. No material que a gente está se baseando, tem duas principais direções de heurísticas. Tem a de organização de espaço de busca e a ordem de instanciação. Eu vou apresentar a de organização de espaço de busca, onde tem abordagens paralelas e distribuídas. As abordagens paralelas consistem em pegar um problema. Então vamos pegar um problema aqui inteiro, só para lembrar. Tem a variável, tem as entradas possíveis da variável e tem a saída da variável através de um filtro, né? Através de filtros, na verdade, esse aqui também. Aqui. O que o paralelismo faz? Ele duplica esse problema. Ele tem 2, com a diferença de que o domínio é dividido ao meio, né? É dividido, enfim, entre as unidades de processamento. Então, cada unidade de processamento computa um pedaço, mas no final a gente tem o mesmo resultado, por assim dizer, né? Só ganha tempo ali através dessa divisão de tarefas. Já a distribuída não faz essa divisão. O domínio é o mesmo para os dois a princípio. O que eles dividem é o problema. Eles dividem o problema em subproblemas, ou seja, as constraints viram subconstraints, subrestrições. E essas subrestrições geram subpossibilidades. Que, se modelado corretamente, né, modelado num sistema favorável, vai ganhar tempo, vai evitar um monte de possibilidade. Mas, se modelado num lugar que não seja interessante, não seja muito bom, ele pode acabar perdendo a solução nessas possibilidades que acabam caindo fora, né? Nem todo problema, quando é repartido em subproblemas, mantém a mesma estrutura, mantém o mesmo comportamento. Então é algo a se ter em mente. Bom, quanto às heurísticas de ordenação, como a maioria dos problemas de satisfação de restrição se concentra em produzir uma única solução, utilizar heurísticas que definem caminhos mais promissores reduz o espaço de busca e, portanto, simplifica o problema e aumenta a eficiência. Existem 3 tipos de ordenação de distanciação. Ordenação vertical, que é por variáveis, ordenação horizontal, que é por valores, e por restrições, é um tipo especial. A ordenação de variável, ela pode ser usada de forma estática ou dinâmica. Estática, a ordem das variáveis é construída antes da execução e ela vai ser utilizada em todos os ramos da árvore de busca. E dinâmica, nodo após nodo, é buscada a próxima variável a ser instanciada. Com relação à ordenação de valores, ela funciona, ela tem o mesmo impacto, o mesmo efeito da ordenação de variáveis, porém, se o problema é inconsistente, se não é possível satisfazer as restrições, ou se todas as soluções estão sendo buscadas, essa ordenação não tem efeito. E a ordenação baseada em restrições, ela utiliza um conceito chamado aperto, que é a razão entre os rótulos não possíveis e possíveis.
determinados pela restrição. Quanto maior o aperto, mais difícil é de satisfazer a restrição, e reduzir o espaço de busca por meio dessas restrições mais exigentes aumenta a efetividade e aumenta a possibilidade de detectar inconsistências mais cedo. Também temos técnicas adicionais, otimizações adicionais, como técnicas de reforço de consistência, em que reduz-se o domínio de das variáveis e ou as restrições as relações associadas com as restrições, de forma a simplificar a resolução antes ou durante a busca. E como definimos na parte de fundamentos, o conceito de no-good é utilizado em técnicas de aprendizado, em que, ao manipular restrições, produz-se instanciações parciais que não tem chance de virarem instanciações totais consistentes, chamadas de no-goods. E esses no-goods são gravados onde eles aparecem, em regiões do espaço de busca em que eles aparecem, e a busca é direcionada de forma a evitar essas regiões inconsistentes do espaço. E, portanto, aumenta-se a eficiência. E é isso por hoje. A nossa apresentação foi baseada fortemente nesse livro aqui, do Khaled Ghedira. E é isso. Boa noite.